E se eu dissesse que existe uma linha direta conectando nossos ancestrais da Idade da Pedra com o nascimento da democracia em Atenas? Parece meio louco, né? Mas a chave para entender isso tudo está na escala das nossas comunidades. Vem comigo que a gente vai desvendar essa história. Essa frase é forte e ela bate fundo, porque ela descreve um sentimento muito presente hoje em dia. A gente está super conectado digitalmente, mas ao mesmo tempo, muitos de nós sentimos uma desconexão, um vazio. É como se a gente tivesse sido exilado do nosso próprio habitat natural. Esse é o grande paradoxo do nosso tempo, né? A gente mora em cidades com milhões de pessoas, tem milhares de amigos online, mas a sensação de solidão, de anonimato, parece que só cresce. A gente fica buscando um senso de comunidade em sistemas gigantes que foram feitos para gerenciar massas e não para cultivar laços humanos de verdade. E essa imagem aqui ilustra o problema perfeitamente. De um lado, o lobo, um animal social que precisa da matilha. Somos nós, com nosso instinto biológico de pertencer a um grupo. Do outro, a tartaruga num aquário, num ambiente artificial que limita e frustra essas nossas necessidades mais básicas. Ok, mas de onde vem essa necessidade? Bom, a ciência dá uma pista fundamental. Acontece que o nosso cérebro não evoluiu para lidar com essa multidão anônima. Ele foi forjado por centenas de milhares de anos num contexto bem específico. E esse contexto pode ser resumido mais ou menos nesse número aí, 150. Quem chegou nesse número foi o antropólogo Robin Dunbar, e ele é considerado nosso, digamos, ponto ideal social. Mas o número de Dunbar não é uma regra matemática exata, tá? É mais um reflexo da capacidade do nosso cérebro. É o tamanho aproximado de um grupo onde a gente consegue conhecer todo mundo, confiar nas pessoas e manter uma ordem social sem precisar de um monte de regra, de burocracia ou polícia. E por que isso funciona tão bem? Pensa só, em grupos pequenos, a reputação de cada um vale ouro. Quase não existe anonimato. Todo mundo meio que se vigia e a cooperação é fortalecida pela confiança. O risco é dividido e as relações são mais profundas. É um sistema que se organiza sozinho, de forma natural. E o mais impressionante é a gente se dar conta de como a nossa vida em sociedades gigantescas é uma coisa super recente. Por mais de 95% da história da nossa espécie, a gente viveu nessa escala humana, natural. Foi só com a agricultura que surgiram os reinos, os impérios e a necessidade de controlar grandes populações. Foi aí que a gente se afastou desse nosso projeto original. Mas e se a solução para esse nosso problema de hoje já tivesse sido descoberta? Tipo, por acaso há 2.500 anos atrás? Para entender isso, a gente precisa viajar no tempo para a Grécia Antiga. Para um momento em que uma sociedade quase entrando em colapso achou uma resposta que, sem nem saber, a reconectou com a nossa biologia. Então, sejam bem-vindos a Atenas, um pouco antes do nascimento da democracia. E esquece a imagem de um lugar pacífico, tá? A cidade era um verdadeiro campo de batalha político, dominado por umas poucas famílias ricas e poderosas que viviam brigando pelo controle. O poder era todo baseado no sobrenome. Sua lealdade era com seu clã, não com a cidade de Atenas. A riqueza passava de pai para filho, e as facções regionais viviam em pé de guerra. Era uma instabilidade sem fim. A cidade estava por um fio. E é aí que entra o nosso herói, Clístenes. Em vez de tentar criar mais uma estrutura de poder centralizada, ele teve uma ideia radical. Ele olhou para baixo, para a base, para as comunidades que já existiam naturalmente. E o centro da reforma dele foi o Deme. Imagina o Deme como se fosse uma aldeia, um bairro, uma comunidade local. A grande sacada do Clístenes foi que ele não inventou os Demes. Ele pegou essas unidades que já existiam, onde as pessoas já se conheciam, e transformou elas na fundação de todo o sistema político. A reforma foi uma verdadeira obra de engenharia social. Primeiro, o Deme, a sua comunidade local, virou a sua identidade política principal. Ninguém era mais filho do fulano importante, mas sim cidadão do Deme tal. Isso quebrou o poder dos clãs. Segundo, ele misturou os Demes de regiões diferentes em novas tribos para quebrar as velhas alianças. E por fim, o novo Conselho dos 500 tinha gente de todos esses Demes, espalhando o poder por todo o território. E agora, chegamos no ponto central da nossa história. O que raios isso tudo tem a ver com a nossa biologia e com aquele número de Dunbar que a gente viu lá no começo? Bom, vamos recapitular. A nossa mente evoluiu para cooperar melhor em grupos pequenos, onde a confiança e a reputação são a cola que une todo mundo, certo? E o que o Clístenes fez? Exatamente isso.
Ele pegou uma cidade grande e caótica e devolveu o poder de volta para essa escala do grupo pequeno. Ele descentralizou o poder para os demes. O resultado? Um sistema político que era, na prática, compatível com a nossa natureza social. Ele construiu uma estrutura enorme que foi a democracia ateniense, usando os tijolos mais fortes que existem, pequenas comunidades de gente de verdade. Agora, só para a gente ser intelectualmente honesto aqui, é importante separar as coisas. É um fato histórico que Clístenes usou os demes como a base de tudo. Também é uma conclusão bem razoável que essa estrutura funcionou porque era compatível com a nossa biologia. O que a gente não tem como provar é se o Clístenes pensou, vou fazer isso por causa da escala humana. Essa parte é uma interpretação, uma hipótese fascinante, mas ainda uma hipótese. E então, o que a gente pode aprender com tudo isso hoje no meio das nossas sociedades gigantes e anônimas? A lição parece ter tudo a ver com a importância do que é local. Essa frase aqui, ela resume tudo. A genialidade da coisa toda. A força e a estabilidade do sistema não vieram de uma ordem de cima para baixo, de um rei ou de uma elite. Veio de dar poder para as comunidades onde a vida real, concreta, acontecia. No fundo, a reforma foi desenhada para uma única coisa: impedir que qualquer pessoa, família ou grupinho acumulasse poder demais e dominasse o resto. Ao espalhar o poder pela base, Clístenes tornou a tirania muito mais difícil de acontecer. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Num mundo de instituições globais, de países gigantescos, será que a gente não está esquecendo da fonte mais básica de confiança e união? Talvez a chave para um futuro melhor não seja só pensar globalmente, mas também redescobrir o imenso poder da nossa boa e velha escala humana.